Boa noite a todos. Que sejamos nós bem-vindos a esta casa de oração, onde buscamos a presença de nosso Deus Criador e nosso Mestre amigo. Então, neste momento, vamos elevar os nossos olhos ao monte, como diz o salmista, e perguntar de onde virá o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E assim vamos nós, caminhando no nosso dia e buscando o nosso socorro de Deus. E então vamos agradecer por esta vida, por estar aqui encarnado, por estar buscando a cada dia a nossa iluminação, a cada dia a nossa evolução. Muitas vezes nas aflições do dia nós buscamos socorro, meu Deus. Então nós também pedimos socorro, ó Deus, nos momentos de angústia, de tribulação da nossa vida. Vamos te pedir que nesses momentos nos ajude a nos enxergar com os olhos de ver e ouvir com os ouvidos de ouvir, para que possamos acessar a paz na nossa vida, nos desafios diários. Vamos agradecer ao Mestre Jesus por ser o nosso caminho, a verdade e a vida. Vamos entregar esses momentos a Deus Pai. Que assim seja. E Jesus, ele tocava o coração da multidão quando ele dizia a todos os seus discípulos e aqueles que ouviam. Ele dizia por parábola. As mensagens de Jesus chegavam até o mais profundo do coração humano. Todos se curvavam perante Jesus. E as metáforas de Jesus iam além. E nós, até hoje, usamos, trazemos para a nossa vida. E em Lucas 15, Jesus diz a parábola do filho pródigo. Ele conta que havia um senhor, um pai, e 2 filhos. Desses 2 filhos, o mais novo chegou ao pai e disse: Pai, dá-me a minha herança, entrega a mim o que me pertence e eu quero. O pai sabia que ia dar ruim, mas ele somou e dividiu e entregou para o filho mais novo o que pertencia por herança, rachando o coração por dentro, porque ele sabia que aquele filho ia sofrer. No entanto, ele entrega. Ele usa do livre-arbítrio que ele deu ao filho e entrega. Está aqui a sua parte, filho. E dias depois, esse filho chega ao pai com tudo arrumado já. Pegou tudo que pertencia e disse: eu me vou. E foi. Foi para terras longínquas, como diz o livro sagrado. Foi buscar o que ele achava que na casa do pai não tinha. Pegou tudo que ele possuía de riqueza e foi buscar as douradas misérias no mundo. E depois de ir, vivenciar tudo o que ele desejava, tudo que ele buscava e que dizia não encontrar na casa do pai, ele foi. E ali ele sofreu, porque longe do pai, longe do aconchego do pai, dos conselhos do pai, do abrigo, o que é que vamos encontrar lá fora? E depois que toda a sua herança acabou tudo. Também acabaram os amigos,
as mulheres, os prazeres, tudo que ele possuía acabou. Então ele humildemente voltou a si e foi procurar emprego. Como na casa do pai ele ajustava os empregados, ali ele foi ser um contratado. Nos piores serviços, sendo escravo, sendo servente. E foi se passando os dias e tudo foi piorando. Até que chegou um momento que ele estava ali, cuidando dos porcos, dando lavagem aos porcos. E era um dos piores animais, o porco, tendo como imundo. E ele estava ali cuidando porque era o único trabalho digno que restava a ele, desde que o dinheiro acabou, desde que os amigos acabaram, desde que as mulheres acabaram. E ele então ali, ele se recobra a consciência. Ele entra dentro da sua própria consciência e busca o Pai. E diz: eu vou procurar meu Pai, eu vou voltar. E vou falar para o meu pai: Pai, eu pequei contra Deus e pequei contra o Senhor. Não sou digno de ser chamado de teu filho, mas contrata-me como um de seus empregados, porque os seus empregados vivem melhor do que eu aqui. E ali ele foi dando conta, o que eu tinha e o que eu perdi. E os prazeres duram pouco. Eu não tenho mais paz, porque sabemos que os prazeres da vida que passa rápido é a felicidade dos loucos e a paz do pouco, a paz que temos, a paz é a felicidade dos justos. E ele não tinha mais. Ele se achava injusto. E ele percebeu que a felicidade que ele buscava era dos loucos. A felicidade que acabava. E ali ele se revestiu de força, de coragem e foi. E passou por tudo que tem que passar no caminho. Chuvas, ventos e tempestades. Mas ele foi. E foi descalço ainda. Não tinha do que se proteger. Mas o pai que lá estava, à espera de um filho, porque o pai nunca desiste. E desde que um filho vai, o pai fica esperando que ele volte. E ali o pai, então, saía todos os dias para olhar nas estradas. Por aqui meu filho foi e por aqui meu filho vem. E conta o livro sagrado que de longe o pai avistou e foi correndo. E abraçou e beijou. Naquela época, era insano um pai se rebaixar a beijar um filho. Não tinha isso. E ele abaixou, abraçou, beijou. E o filho disse: pai, eu pequei. Eu pequei contra Deus e pequei contra ti. Não sou digno mais de ser chamado seu filho. Perdoa-me e permita que eu volte como um de seus trabalhadores, como um de seus escravos, porque eles são mais alimentados do que eu. Eles são mais amados do que eu. Então o pai diz: volta, meu filho, vem. Levou para casa e disse para os seus servos: põe a sandália no pé. Ele estava descalço. Naquela época, só filhos de senhores usavam sandálias. Coloca também a túnica, coloca também o anel em seu dedo. E vai à fazenda
e pega um cevado gordo, pega um bezerro gordo, para que seja feito uma festa para esse meu filho, porque ele estava morto e voltou. Ele estava perdido e foi encontrado. E aí começam-se as festas. A festa do filho voltando. A felicidade de um pai em receber o filho de volta. E no meio de toda aquela festa, chega então o irmão mais velho. De longe ouve o barulho das músicas, a festança e pergunta ao seu servo: o que está acontecendo ali? E eles respondem: é teu irmão que voltou. E teu pai está tão feliz, mas tão feliz, que resolveu dar uma festa. Pediu para matar o bezerro mais gordo e fazer uma festa, porque ele está de volta. E o irmão, que tem inveja, que tem arrogância, que não gosta, foi questionar ao pai: escuta, eu que te servi a vida toda, nunca quis sair daqui, estou sempre aqui. Você nunca me deu um cabrito para que eu chamasse os meus amigos e fizesse uma festa. E para esse teu filho aí, que gastou todo o teu dinheiro em festanças e meretrizes, em prostitutas, ele volta e você manda fazer uma festa para ele. E aí o pai, todo amoroso, misericordioso, justo e bom, diz: meu filho, vem festejar conosco, porque este teu irmão aí estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi encontrado. Ele volta para a casa do pai. É uma reflexão essa que Jesus deixa para nós olharmos a volta à casa do pai. Mas em que sentido? Temos muitos. Temos a volta para a casa do pai no quesito religioso, quando largamos a nossa fé e vamos para o mundo. Também temos que analisar sobre o modo de que viemos da casa do Pai para cá. A terra é uma morada da casa do Pai. Quando saímos daqui e voltamos para a verdadeira pátria, que é a casa do Pai. E também, quando Jesus disse: o reino de Deus é dentro de vós. E quando analisamos se o reino de Deus é dentro de nós, é porque a casa do Pai está dentro de nós. Deus está dentro de nós. E quando nós voltamos para a casa do Pai, é um regresso também. E agora, analisando, de volta à casa do Pai, qual dos filhos nós somos? O que erra? O que faz escolhas erradas? O que vai para o mundo? O que está longe do Pai? Que o Pai está aconselhando? Faça o que é bom. Ama teus irmãos. Ajuda. Se põe no lugar do outro. Você não consegue sentir a dor do teu irmão, mas você sabe que dor dói. E a dor do outro é dor, porque também sentimos dor. E quando estamos pensando nisso, estamos fazendo o regresso para a casa do Pai. Envergonhado de falar: olha o que eu fiz ontem. Mas corajoso de dizer:
Eu vou. E hoje eu vou ser melhor do que eu fui ontem. Porque agora eu dou valor. Agora eu sei o que é sentir dor. Dor na pele, dor da fome, dor da pobreza, dor de perder um filho, dor de percas em geral, dor de perca da paciência. Ou nós somos o irmão mais velho, que questionamos, esse já errou, esse já pecou, esse está fora da igreja, da doutrina, da família. Nós analisamos. Somente o filho pródigo que sai da casa do pai, muitas vezes como alguém que sai da religião e vai para o mundo, vai lá para fora e depois ele retorna para a religião. Tá certo também. Quando esse irmão vai, se afasta, sai, deixa ele ir. Ele quer ir. Ele quer pegar toda a herança dele, todo o conhecimento que ele tem e quer abandonar, quer ir embora. Deixa que vai, não critica. Mas vai chegar um momento em que lá vai doer. O frio de lá de fora dói. Está longe da casa do pai. A fome de lá de fora dói. Não tem o pai para sustentar a alma. Então volta. E independente do que fez, nós acolhemos. Acolhemos também para a casa do Pai todos aqueles que chegam para a terra. Porque Jesus disse em João 14, na casa do meu Pai há muitas moradas. Como a casa do Pai é o universo todo, a terra faz parte da casa do Pai, um pequeno cômodo. E quando alguns irmãos, como nós, saímos de outros mundos, de outros lugares, e viemos para cá, nessa morada da casa do Pai, somos bem recebidos pela família, alguns, outros nem tanto. Mas esses irmãozinhos que vêm, é como se nós acolhêssemos esses filhos pródigos, que está voltando para a casa do Pai, não importa quem seja. E nós, muitas vezes, só ficamos com o nosso filho, numa escolinha, numa creche, ou numa festa, o meu filho, o do outro é o do outro. O meu é mais inteligente, o meu é mais esperto, o meu é o meu, é o meu. E os outros? Não, ali nós vamos acolher todos. Mas como? Com uma ajuda, com uma doação, com um pacote de fralda, com uma roupinha, com um sapatinho. Porque esses irmãozinhos, esses filhos do Pai, que está voltando para cá, para a casa do Pai, sem idade, desde recém-nascido até o último suspiro. Será que nós estamos acolhendo como irmão ou estamos sendo o irmão mais velho? E aqueles que retornam à casa do Pai, que voltam para o mundo espiritual. Ah, mas com esses eu já não posso fazer mais nada. Podemos e muito. Uma oração. Desencarnou, não sei quem, morreu, faleceu. Tá. Vamos fazer uma oração. Muitos vêm e muitos vão. E os dois é a casa do Pai. O tempo todo. Quantos que chegam, quantos que vão, estão voltando para a casa do Pai. Ou aqui, ou lá. Os que vão, nós paramos em alguns segundos de silêncio e entregamos essa alma. Que o Pai o receba com amor, com cuidado. E muitas vezes nós somos o irmão mais velho, porque nós ficamos, ele matou tanta gente, ainda bem que mataram ele. Morreu cedo. Esse daqui, fez tanta coisa que já era para estar morto.
Ah, mas você viu? Não vai fazer falta para ninguém, não. Não. Não importa o que passou aqui. O importante é nós. Ser hoje melhor do que fomos ontem. Um segundo. Pai, é um irmão em caminhada. É um irmão em humanidade. É um irmão. Acolha o Espírito e que a terra receba o seu corpo. Neste momento, estamos unificando com o Pai. Dentro do que Jesus disse, eu e o Pai somos um. O Pai está em mim e eu estou no Pai. E quando voltamos à casa do Pai, para nós, para o reino de Deus que se encontra dentro de nós e o Pai está aqui dentro. Ah, mas como eu posso ser o filho, como eu posso ser o pai? Somos. Somos. Quando olhamos para a centelha divina, que é o Pai, o Espírito Supremo que está em nós, e só quer que andamos no caminho do amor, do bem, este é o Pai. E quando buscamos para o mundo, as coisas do mundo, o egoísmo, o ego, este é o Filho. Este é o mundo, esta é a terra. Então, quando nós fazemos uma introspecção, eu estou de volta à casa do Pai. Eu deixo as coisas do mundo, não questiono quem ainda está. Porque nessa caminhada, na beira do caminho, vamos encontrar com muitos. É muitos indo e voltando. Uns estão voltando e nós estamos indo. Quando estávamos indo, muitos voltando. Quem nós somos? O filho que está voltando para a casa do Pai? Já fomos fazer a nossa vivência no mundo. Já gastamos tudo o que tínhamos. E agora estamos sofrendo? Então é o momento de parar e pensar. Qual dos filhos eu estou sendo neste momento? O que, arrependido, deseja ser hoje melhor do que foi ontem? Humilde, e já não quer ser o tal, o filho do fazendeiro, o rico. Não. O regresso para a casa do Pai é com humildade, pobre de espírito. E Jesus dizia, bem-aventurados pobres de espíritos, porque estes herdarão o reino dos céus. O filho retornou pobre de espírito, não tendo mais nada, não querendo mais nada, não querendo mais fazer parte do mundo. Porque ele já vivenciou tudo aquilo e nada daquilo interessava mais. Ele já queria voltar como um servo, como um escravo, porque ali estava a verdadeira felicidade, somente a paz. Ah, mas como fazer isso? Quando? É por quê? Quando nós seguirmos Jesus. Seguirmos os conselhos de Jesus de verdade. Porque nós olhamos e falamos, tá tudo bem. Eu levanto, faço o meu trabalho, volto, vou seguindo essa vida e é assim. Não, mas não basta só isso. Não é só isso. Jesus pede para nós uma vida diferente. Uma vida com pouco. Uma vida com pouco julgamento. Uma vida com pouco questionamento sobre a vida do outro. Uma vida pobre de espírito, mas rico de virtudes.
quando ele dizia: buscai as coisas do céu, porque as demais virão por acréscimo. Foi o que o filho pródigo fez, retornou à casa do pai, buscando as coisas mais simples, porque o demais vem. Tendo paz é o suficiente. Mas o que fazer? Humberto de Campos diz em um de seus livros que Jesus diz a ele: aquele que me procura no trabalho ao pobre e necessitado, me encontrará mais cedo. É um convite a nós, estarmos sempre junto com os necessitados. Mas não precisa ir lá, basta ajudar. Ajudando, já estamos chegando lá de qualquer forma. Eu não tenho tempo agora, eu trabalho, meus filhos são pequenos, o meu trabalho requer muito a minha atenção, eu não posso ir lá ajudar, mas eu posso enviar alguma coisa, alguma ajuda. De certa forma, estou chegando lá. Onde está um sofredor necessitado, estou lá. E aquele que me procura me encontra mais cedo. Que nós possamos encontrar Jesus mais cedo. Allan Kardec também, um dos nossos professores, né? Ele diz na Viagem Espírita de 1862. Coloco-me em primeira linha a socorrer os aflitos, necessitados, angustiados. Coloco-me em primeira instância a detê-lo, um sofredor do crime. Tirá-lo talvez do abismo da morte, do suicídio. Não vale mais isso do que os lambris dourados? Ele pergunta. Sim, vale. Porque quando nós doamos o nosso tempo, o nosso ouvido a alguém que precisa nos ouvir, muitas vezes estamos tirando um do suicídio. Quando apresentamos essa doutrina a alguém, estamos tirando do momento do sofrimento. Quando doamos um pacotinho de biscoito a uma criança que está com fome, estamos tirando alguém da morte, da fome. Então, o Lucas 15, que diz a parábola do filho pródigo, não é só aquele que se afasta da sua fé religiosa, é aquele que se afasta da casa do Pai. E a casa do Pai é essa casa. Quando nós desconectamos de qualquer irmão em humanidade, estamos saindo da casa do Pai. Quando não honramos aqueles que estão partindo para o mundo espiritual, estamos saindo da casa do Pai, porque é ligado. Quando não acolhemos os nossos irmãozinhos, as crianças que nascem, e nos ajudamos de qualquer forma que seja, estamos saindo da casa do Pai. E quando ajudamos, estamos voltando. Quando não refletimos sobre nós, o que eu estou fazendo com a minha encarnação. Porque hoje pode ser o nosso último dia. Aqui, nesta casa do Pai, podemos ir para cima. E como será que vamos ser recebidos? Com sandálias nos pés? Anel nos dedos? Uma túnica? Ou a nossa vinda com grandes tribulações, ventos e tempestades que passamos aqui, não vai servir de nada para nós. Então é necessário que nós voltamos para a casa do Pai, encontramos o Pai dentro de nós. E a única maneira é sendo hoje melhor do que fomos ontem. Vamos encerrar então
agradecendo a Deus, o nosso Pai Criador, porque de tantas maneiras nos convida à sua casa, porque de tantos modos nos perdoa, nos chama e nunca nos condena. Agradecendo a Jesus, o nosso mestre, o nosso mentor amado, o nosso professor divino, por ter deixado para nós tantas aulas de reflexão que nos tira da mesmice e nos põe a trabalho da nossa iluminação. E agradecemos também aos nossos guardiães, agradecemos a essa casa que nos recebe e nos acolhe, agradecemos a toda a espiritualidade que aqui trabalham e que trabalham no planeta todo para levar o amor do Pai misericordioso, justo e bom. Que cada um de nós possamos retornar em paz para a nossa casa e no dia a dia refletir sobre o Mestre Jesus e que a sua paz nos acompanha hoje e sempre. Que assim seja.